Então, gente, boa noite a todos. Tá? Hoje a aula vai ser sobre sistema renal. Nós fizemos um questionário, esse questionário se encerrou, né? Após a aula aqui eu vou corrigir, creio eu que até meia-noite o questionário vai estar nos e-mails de vocês, tá? A resposta, no caso. Então, bora aqui falar sobre o sistema renal, né? O sistema renal ele tem uma função principal. Esse aqui é a composição do nosso sistema renal, nós vamos falar parte por parte, mas ele tem uma função principal, que é a função de filtragem, tá? Nunca se esqueçam disso. O sistema renal ele tem a função de filtragem, porém ele tem outras funções, que é também produção de hormônios, seleção de substâncias, mas a principal função do sistema renal é a filtragem exercida pelos rins, principalmente por uma estrutura chamada néfron, tá? Pela estrutura chamada néfron. É o néfron que faz essa filtragem. É o néfron que faz essa filtragem. Então, bora aqui mostrando aqui o sistema renal, tá bom? Sistema renal composto por dois rins, direito e o rins esquerdo. Nós temos aqui o diafragma, a gente consegue ver que apesar da imagem parecer que os rins são lateralizados, eles não são lateralizados, eles são na parte de trás, né? Eles são virados para trás como se fosse uma asa de borboleta, a gente pode dizer assim. Eles dois são inclinados para trás assim. Por isso que as dores relacionadas a dores renais, elas são confundidas também com dores nas costas, viu? A gente tem que prestar bastante atenção nessa dor nas costas, se ela é local ou se ela irradia para algum lugar. Porque geralmente quando ela irradia para algum lugar, ela não é dor nas costas. Então bora lá. A gente tem aqui as partes. Então bora começar pela primeira. Nós temos a veia cava superior, né? A veia cava superior que tira o sangue rico em CO2 ali dos rins e leva lá para os pulmões para poderem serem oxigenados. A veia que tira, né, as coisas ruins do sangue ali, a gente pode dizer. E nós temos logo aqui a aorta, o ramo da aorta, o tronco principal da aorta aqui, que se divide em artéria renal direita e esquerda, tá? A aorta se divide em artéria renal esquerda e direita. É justamente essa artéria que tem a função de levar o sangue até os rins para que haja a filtragem. Então esse sangue é levado até os rins para que seja feita a filtragem desse sangue, tá bom? Então nós temos, além da veia cava superior, que é o ramo principal, né? Nós temos a aorta que leva O2 para esse rim. E nós temos aqui a veia renal, também chamada de veia renal direita e veia renal esquerda. Então nós temos os dois sistemas aqui, ó. O sistema rico, duas canais de sangue. Um rico em CO2, levado pela veia cava inferior, e o outro rico em O2, pelo tronco da aorta, indo diretamente aos rins, artéria renal direita e artéria renal esquerda, veia renal direita e veia renal esquerda. Lembrando que cada rim, a gente consegue perceber aqui, ó, cada rim tem uma veia e uma artéria, tá? Uma veia e uma artéria. Lembrando que o O2, ou a aorta, ela está levando sangue e a veia ela está tirando sangue de lá, tirando sangue. Esse que está levando sangue é o sangue vindo do coração, e o outro é que está levando sangue para o coração, tá bom? Então aqui nós temos acima dos nossos rins, nós temos as suprarrenais, essas duas estruturas aqui gordurosas, ó, que é chamado de chapeuzinho dos rins, são chamadas de suprarrenais. Ela tem suprarrenal direita e esquerda, também chamada de adrenais, né? Elas são estruturas, as suprarrenais, que produzem hormônios. Vou separar uma aula hormônios. Vou separar uma aula somente sobre essas glândulas aqui, viu? Falar mais de pâncreas, falar mais de suprarrenais, para ficar melhor para a gente entender. Testículo, falar um pouquinho mais de ovário, né?
separar uma aula disso aqui falando sobre as glândulas endócrinas e exócrinas, e mistas também. Nós temos também aqui o rim, né, o rim direito e esquerdo. O rim direito, né, devido ao fígado, ele é um pouquinho mais baixo. O rim direito, devido ao fígado, ele é um pouquinho mais baixo. Os rins não têm a mesma altura, como mostra aqui na imagem, né? Um é mais baixo do que o outro. Lembrando que nós temos aqui o rim esquerdo e aqui o rim direito, né? Ao contrário. Sim, aí nós temos duas estruturas que nós não podemos confundir, tá bom? Que é chamado de ureter e uretra. Ó, não confundir, tá bom? Nós temos os uréteres, que são dois, né? Ureter, plural de ureter são uréteres. Ureteres. E a uretra, que é só uma, tá? A uretra, que é só uma. Então, ureteres são dois. A uretra é só uma, tá? Então, ó, os uréteres são os que saem dos rins e chegam até a bexiga, e a uretra é o que sai da bexiga até o canal, o meato urinário, né? O meato urinário, que é essa estrutura aqui, ó. Meato urinário. Opa. Enfim. Meato urinário. Então, bora seguindo aqui, ó. Os ureteres são dois, né? Nós temos aqui a bexiga, que é justamente que acumula a urina, né? Segura a urina. Nós temos aqui músculos que seguram, músculos miccionais que seguram a urina nessa região aqui. Então, nós conseguimos segurar a urina por um tempo, né? Essa questão de segurar a urina, nós temos que desenvolver. Então, quando nós somos crianças, nós vamos desenvolvendo essa característica de segurar a urina. Por isso, quando nós somos menores, nós não conseguimos segurar essa urina. E depois, como vamos ficando mais velho, a gente cria essa característica de segurar a urina, tá? Algumas pessoas têm doenças relacionadas a isso e fazem xixi na cama até os 15, 16 anos de idade. Mas isso já é patológico. Então, aqui nós temos a bexiga, que segura ali em torno de 3 litros de xixi, tá bom? Então, ó, principais estruturas dos rins: veia cava inferior, nós temos suprarrenais, as veias renais, as artérias renais, os próprios rins, os dois, a aorta, os ureteres que saem dos rins, que são dois, a bexiga e nossa uretra, tá bom? Lembrando que a uretra, né, ela é diferente em homens e mulheres. Por exemplo, em mulheres é mais curto, em homens é mais longo devido ao pênis. Outra diferença, assim, nos homens servem para dois sistemas, né? Tanto o urinário quanto o reprodutor, tá bom? Tanto o urinário quanto o reprodutor. E para a mulher, somente para o urinário. A mulher tem duas cavidades ali na vagina. Uma é o meato urinário, a uretra, e a outra é o canal vaginal, tá bom? Tem duas estruturas ali. Então, no homem serve tanto para o urinário como para o reprodutor, e para a mulher serve somente para o urinário. Então, essas são as estruturas renais. Até botou aqui acima aqui, nós temos o diafragma, né? O diafragma que separa ali os pulmões. Aí nessa região aqui nós vamos ter o fígado, nessa região aqui nós vamos ter mais ou menos o estômago, né? E aqui à frente dele nós vamos ter o nosso sistema, nosso intestino delgado, e vamos ter o nosso intestino grosso nessa região. Tudo à frente dele. Por isso que os rins, as dores nos rins, ela não é sentida lateralmente e nem frontalmente. Ela é sentida nas costas, tá? Porque ela fica mais nas costas. O que está à frente dele aqui é o nosso sistema digestório, basicamente. Bora seguindo, tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer uma pergunta nessa parte? Quem quiser... Tá tranquilo. Tá de boas? Então bora seguindo, tá? Lembrando, as suprarrenais a gente vai ter uma aula, falei pouco dela, que a gente vai ter uma aula específica sobre glândulas, tá bom? Então bora seguindo. Ó,
Pode falar. É João Rosa. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, só para tirar uma dúvida por mim aqui. Pois não. As pedras que é causada nesse rins, ela desce até a bexiga, é pelos dois canais de ureter? Não entendi. Artéria? Não, olha, as pedras Sim, que sim. são Ah, causadas, né, entendi, entendi. dentro do rim, elas são descidas pelos dois canais ureter? São os ureteres, sim. Ó, a pedra, não vamos falar de pedra no rins. Ela é produzida aqui na região caliciforme aqui do rim. Dependendo do tamanho, viu? Dependendo do tamanho, às vezes ela é grande demais, ela não passa. Mas se ela for pequenininha, a gente pode expelir. Passa pelos ureteres, chega até a bexiga e sai pela uretra, tá bom? Depende do Mas, tamanho. mas, esse canal ureter, ele dá uma pulsação para passar essa pedra ou não? Não, ele não pulsa. Às vezes, nós adicionamos medicamentos e os medicamentos que expulsam as pedras causam essas contrações aqui nos ureteres e na bexiga para expulsar a pedra, viu? O medicamento hoje quase não se faz mais cirurgia para retirada de pedra, quase não se faz mais. Hoje é só a base de medicamento. Quebrar essa pedra em tamanhos cada vez menores para ir expelindo ela aos poucos, viu? Então, os remédios que é dado é remédio para aumentar a pulsação, é para quebrar a pedra, para poder tu expelir. Hoje, quase muito difícil mesmo faz retirada de pedra de rim. Só se for um caso. Eu estou falando, Pode falar. eu tô falando assim por quê? Porque eu sou predeiro, né? Eu produzo muita pedra no rins, né? Sim. E aí eu fui despachado aqui de Bacabal, e aí eu me consultei com o médico do Rio Grande do Sul. Essa pedra era muito grande, e a doutora queria me fazer a cirurgia em mim, né? E ele disse, não, tu vai tomar um remédio que essa pedra vai descer por esse canal. E ele falou para mim que esse canal ele faz uma pulsação. Assim, não, em si ele não pulsa, né? Em si ele não pulsa para expelir. Ele desce com o poder da gravidade, né? Diferença de pressão. Quando seca, ela vem vindo aqui. Mas ela não pulsa, mas o medicamento faz pulsar. O medicamento faz ele pulsar, viu? Então Beleza, obrigado. o medicamento que tu vai tomar, ele vai quebrar a pedra em pedaços menores, né? E vai ocasionar espasmos, que a gente chama, viu? Essa pulsação a gente chama de espasmo. Espasmo. É que, Es... é que essa pedra fica localizada ali perto das pirâmides que fica dentro do rins. Isso, fica nas pirâmides renais. Vamos já chegar no rim. É, Vamos já entrar dentro do rim, na hora. viu? Então, ó, a pedra, Beleza. dependendo do tamanho, às vezes ela não diminui totalmente, ela passa e sangra, viu? A gente faz xixi sangue, que é chamado, o nome, ó, é chamado pra galera da enfermagem aí de hematúria. Hematúria. Hematúria é xixi com sangue, hematúria, tá? A pessoa que tem dificuldade de fazer xixi é chamado de disúria. Disúria. Disúria é dificuldade de fazer xixi ou xixi com dor. Nós temos também a anúria. Anúria vai ser a ausência de micção, né, a ausência de xixi. E nós temos a poliúria. A poliúria vai ser xixi demais. A poliúria é uma característica da diabetes. A diabetes apresenta poliúria. Então aqui, ó, pra galera da enfermagem tem vários termos aqui, ó: hematúria, disúria, anúria e poliúria. Anotem aí pra vocês formar o caderninho de vocês de termo técnico, tá bom? Então bora seguindo, tá? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Pode perguntar aqui, gente. Dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Então bora seguir. Então aqui nós temos o rim, dentro do rim, né? Então nós temos aqui dentro do rim, tá bom?
Então, ó, nós temos duas estruturas, a gente vai começar falando dos rins, a gente vai falar de duas estruturas. Então, nós temos, ó, a medula renal e nós temos o córtex renal. Medula renal e córtex renal, tá? Opa. Medula renal e córtex renal. Quando a gente fala de a parte filtrante, é principalmente a medula renal. Já o córtex renal, ele também ajuda na filtração, mas não acontece de forma tão grande como acontece na parte medular. Na parte medular, tá bom? Bora começar por esses lados aqui. Bora aqui, ó. Pronto, então bora falar sobre os vasos, principalmente, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a veia renal, né? Nessa estrutura aqui nós vamos ter, acho que não tem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a artéria renal, né? E ambas, uma vai levar sangue e a outra vai tirar sangue desse rim. Uma leva sangue oxigenado e o outro leva sangue não oxigenado, né? E nesse sangue oxigenado é onde está as substâncias que têm que ser filtradas. É onde está as substâncias que devem ser filtradas, né? Que a gente vai falar delas depois, quando a gente vai falando aqui do néfron. Então nós vamos ter aqui, ó, os vasos arqueados. E nós vamos ter os vasos sanguíneos corticais e os vasos sanguíneos interlobares. Então bora falar um por um, ó. Os vasos sanguíneos interlobares é justamente os vasos que passam de um lóbulo para outro, ó. Passa de uma pirâmide para outra. É chamado de vasos interlobares, tá? Esse sangue, ele é distribuído igualmente em todas as pirâmides, né? Em todas as pirâmides. Tem o nome pirâmide justamente por esse formato triangular aqui, ó. Por esse formato triangular. Então ele parou por aqui, mas esse vaso ele vai passar por todo o rim. A mesma coisa as veias, né? Vai passar também por todo o rim. Tá bom? Então nós temos aqui, ó. Oi. Pode falar. Pode falar. Não, eu queria saber quando o senhor diz que a artéria, ela leva esse sangue oxigenado, tem que ser filtrado? Deve ser filtrado, viu? Mais de uma vez, na verdade. O sangue ele passa mais de uma vez aqui pelos rins. Ele precisa ser filtrado. Tá, o sangue... Tá, era só uma dúvida, porque... Tá bom. O sangue, ele é... Essa mesma artéria, desculpe. Pode falar. Essa mesma artéria renal, ela vem, se bifurca e ela leva o sangue oxigenado para ser filtrado e ela também conduz aquele que já foi filtrado? Também. A gente vai, quando a gente falar quando a gente mostrar o néfron, né? Que é uma parte que está aqui dentro dessa pirâmide, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Então bora seguindo aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, dois tipos de vasos, né? Nós temos os vasos arqueados. Os vasos arqueados são justamente arqueados porque o nome é curvados, né? Eles vão sempre fazer uma curva sobre cada pirâmide, ó. Esses vasos vão circundar essas pirâmides aqui. Nós vamos ter também os vasos corticais, que é os vasos que ficam na região do córtex, ó. Eles ficam nessa região aqui, ó. Os vasos corticais ficam nessa região aqui também para levar o filtrado. Então a gente pode dizer, ó, que essa região mais central aqui, a medula, é onde ocorre a filtração, e a região cortical é onde leva a substância filtrada. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho que eu já fiz uma cagada aqui, risquei muito. Pronto. Pronto. Então bora lá. Então a gente pode dizer, ó, que os vasos corticais, eles levam o sangue já filtrado, e os vasos interlobares e os vasos arqueados, eles levam o sangue para ser filtrado, tá bom? Para ele passar dentro das estruturas renais. Vendo dessa forma aqui, parece ser uma coisa uniforme, lateral. Não, existe diversas... em todas as direções tem essas pirâmides renais aqui, viu?
Ela tem todas as direções. Então, bora falar aqui mais. Ó, o hilo renal, ó, o hilo renal. O hilo renal é essa estrutura bem aqui, ó, chamada de hilo. Hilo. É justamente essa parte aqui, ó, que meio que não posso dizer sai do rim, essa região aqui, ó. Eu não posso dizer sai do rim porque tem estruturas que entram do rim e estrutura que saem do rim, né? Mas essa estrutura aqui, né, o rim tem esse formato de feijão. A gente pode dizer que esse centro aqui é chamado de hilo renal. Hilo renal, tá? Chamado de hilo renal. Onde está a nossa veia renal, o nosso nervo renal e a nossa artéria renal, tá? E onde sai também o ureter aqui, né? O uréter. Essa região aqui inicial do uréter é também chamado de hilo, tá bom? Então, bora seguindo, pronto. Então, nós vamos ter aqui, ó, os cálices. Nós vamos ter o cálice menor, nessa região aqui, ó. E nós vamos ter o cálice maior, que é essa região aqui, ó, o cálice maior. Qual a diferença do cálice menor para o cálice maior? A gente pode dizer que vários cálices menores formam o cálice maior, tá bom? Então são estruturas filtrantes, ó, são estruturas que recebem esse sangue filtrado e levam para uma estrutura maior. Essa estrutura maior é chamada de cálice maior. O cálice menor, ele recebe de cada pirâmide tem seu cálice, e esses cálices se unem, formando o cálice maior. A união de todos os cálices maiores forma justamente a saída do ureter. Então, ó, a pedra do rim, por exemplo, ele fica geralmente nessa estrutura medular aqui, né? Então, ela fica dentro dessa estrutura medular e ela fica triscando nesses cálices menores aqui. E quando ela fica rodando, né, devido ao turbilhamento aqui o turbilhamento de sangue que vai passando dentro dela, ela fica tocando nesse cálice menor, por isso que gera a dor de uma pedra renal, né? Que a gente chama o nome de pedra renal. Sempre que tiver uma pedra, a gente chama de cálculo. Cálculo, viu? Tudo que é pedra é chamado de cálculo. Então a gente vai ter cálculo renal, cálculo biliar, tá bom? A presença de cálculo é justamente a presença de pedras. São formadas à base de cálcio, concentração de cálcio, principalmente em pessoas que têm predisposição genética, acontece muito na família, e pessoas também que têm principalmente a principal causa, viu? A principal causa é predisposição genética. Então a gente pode botar aqui, ó, genética, né? As pedras. As pedras é causado por genética, principalmente. Se teu pai teve, se tua mãe teve, tu tem uma chance grande de ter. E também pela deficiência na hidratação. Deficiência na hidratação. Professor, pode falar. Impureza de águas não dá pedra no rim? Pode ser também, mas é mais raro, viu? É mais raro, mas pode acontecer. A água rica em sais minerais, né, que a gente chama de água dura, viu? Água dura é água rica em sais minerais. Ela também, a gente pode até botar aqui, ó, resíduos. Ele também pode causar. Então os três principais na ordem de grandeza, né? Genética é a causa mais comum, deficiência de hidratação é a segunda causa mais comum, e resíduos na água também é muito raro, porém pode acontecer também, porque a filtragem geral de resíduos acontece no próprio estômago, viu? Esses resíduos mais grossos, ele não consegue entrar ali no nosso intestino grosso. Ó, quem absorve a água dentro do nosso organismo é o intestino grosso, viu? Então, pessoas que tomam muita água pesada, água cheia de resíduos, acontece principalmente ali naquela região do agreste nordestino, né? Região ali de Mossoró, aquela região ali que tem uma água saloba, uma água que é rico em sais minerais e pode ocasionar, viu? Mas de novo, principal causa,
Genética. Segunda, A minha aí é genética. genética, né? Segunda causa, deficiência na hidratação. E terceira causa, resíduos na água. Aí tu junta, ó, uma deficiência genética com a deficiência de hidratação e uma apresentação de resíduos na água. Nossa água a gente sabe que ela tem, né? Quem não bebe água filtrada, bebe algum tipo de resíduo. Quem não bebe água filtrada, que a água filtrada eu digo água mineral, né, no caso. Até a água filtrada tem um pouquinho de resíduo. Pouquinho, mas tem. Então, junta esses três, apresenta os cálculos renais, que são as pedras nos rins. São os principais. E juntando esses três aí que eu tô lascado, que todo mês tem que derrubar 2, 3. É uma dor muito forte, viu? Né? A gente vai quebrando a pedra ali e vai. Sempre que ela vai sair, dependendo do tamanho da pedra, se ela for fininha, ela sai com xixi e a gente nem sente. Mas se ela tiver um tamanho um pouquinho maior, ela passa pelo uretra e ela sai rasgando, viu? Às vezes, dependendo da pedra, né? Então a gente fala assim, toda pedra a gente expele? Nem sempre. Imaginem, eu lembro de uma analogia que meu professor fez. Imaginem uma garrafa e vocês jogando uma pedra, tentando acertar a boca dessa garrafa, para que a pedra entre. É a mesma probabilidade de tu expelir uma pedra. Ou seja, o rim, a pedra vai ficar girando aqui nessa boca, né? Girando aqui para poder sair, até ela acertar e entrar nos ureteres. Então, nisso que ela fica girando e batendo, vai causando muita dor. Então, não é só assim, tomei o medicamento e expeli. Não é só assim também, não. O medicamento, ele ajuda, mas ele não faz milagre, né? O medicamento, ele dá uma ajuda. Cadê aqui? Opção de ponteiro. Deixa eu só apagar aqui que tá cagado. Dúvidas aqui, gente? Podemos prosseguir? Podemos. E essa, assim, esqueci de falar da cápsula renal, né? Então a cápsula renal é justamente o tecido muscular liso que recobre esse rim. Então nós temos três estruturas no rim, ó. Nós temos a região capsular, a região cortical e a região medular. De novo, região capsular, de fora para dentro, região capsular, região cortical e região medular. Sempre que vocês verem medula na anatomia, ela fica na parte de dentro. Por isso que a gente fala de medula óssea, ela fica dentro do osso, né? A parte medular do osso fica dentro do osso. Então, nós temos a parte capsular, a parte cortical e a parte medular, tá bom? Lembrando que hilo renal é essa estrutura toda aqui, ó. Essa parte aqui do rim, né? Essa parte aqui do rim. Deixa eu ver mais alguma coisa. Assim, nós temos a pelve renal, ó. Nós temos a pelve renal, que é feita principalmente pelos os grandes os cálices maiores. Ela fica nessa região aqui, chamada de pelve renal, ó. E nós temos a papila renal, que é a parte final da pirâmide. A parte final da pirâmide aqui, ó, nós temos a chamada papila renal, tá bom? Então, bora aqui falar agora sobre a estrutura que está dentro dessa pirâmide, a estrutura que faz literalmente o processo de filtração, que é o chamado de néfron. A gente teve uma questão lá que perguntava qual a parte filtrante do rim. Tinha gente que botou essa parte bem aqui, ó, glomérulo. Ó, glomérulo é uma parte do filtrante. Viu? O filtrante mesmo vai ser o néfron. Lembrem-se disso. Néfron é a parte filtrante, tá? Nós não vamos afundar muito nisso aqui, não, porque isso aqui vocês vão para quem estuda educação física não utiliza muito,
A gente vai comentar bem isso por cima. E na parte de enfermagem, vocês aprofundam isso aqui em fisiologia. Tá bom? A cadeira fisiologia. Anatomia, na parte anatômica, a gente só vai apresentar as partes e as principais funções. Vocês fazem os aprofundamentos na cadeira de fisiologia. Provavelmente vai ser eu que vou ficar com a cadeira para algumas turmas, né? Espero que principalmente para as que eu peguei, vai ficar mais fácil o trabalho. E a gente vai ter fisiologia e a gente vai aprofundar. Então vou cobrar de vocês que vocês entendam a parte anatômica, tá bom? Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, os capilares peritubulares, né? A gente vai ter aqui, ó, a alça de Henle. A alça de Henle é justamente essa alça aqui, ó, chamada de alça de Henle. Nós vamos ter, onde há filtrado, ó, acontece filtrado nessa parte aqui, ó, nessa estrutura. Na alça de Henle acontece o filtrado. Acontece filtrado principalmente, ó, nessa estrutura aqui, chamada de glomérulo. Acontece filtrado também nessa parte aqui, ó, que é chamado de túbulo distal, e também nessa parte aqui, que é chamada de túbulo proximal. Então, onde acontece filtrado, professor? Acontece filtrado no túbulo proximal, no túbulo distal, no glomérulo e na alça de Henle. Anotem aí, ó. Cada uma em sua proporção. Se eu fosse botar em ordem, onde é que acontece a principal filtração? Acontece nessas regiões aqui, que é chamada de glomérulo. Justamente tem esse nome de glomérulo por causa do aglomeramento de artérias, arteríolas, né? Vocês podem ver, ó, que o glomérulo aqui, ó, ele acontece, ó, são arteríolas, né? Ó, arteríolas aqui formando o glomérulo. E esse glomérulo, ele é capsulado por uma cápsula chamada de cápsula de Bowman. Então anotem os nomes aí, ó. Cápsula de Bowman é que segura o glomérulo, circunda, né, o glomérulo. O glomérulo é um aglomerado de arteríolas que passa o sangue, onde vai acontecer uma passagem de sangue aqui, ó. Nós temos aqui a cápsula de Bowman e nós vamos ter o glomérulo aqui. Então, pela diferença de concentração, há passagem de substâncias para o túbulo proximal, como a gente consegue ver aqui, ó. A diferença de concentração de algumas substâncias. Que substâncias é essa, professor? Ó, a gente viu lá, né, que é compostos nitrogenados. Falei para vocês quais são os compostos nitrogenados, né? A ureia, a ureia principalmente, né? A principal substância ali vai ser a ureia. E a principal substância é o ácido úrico, né? O ácido úrico são todos compostos nitrogenados, porque tem nitrogênio em sua estrutura. Outras estruturas que são filtradas. A gente pode ter ali glicose. Nós temos água, logicamente, né? Nós vamos ter sangue. Nós vamos ter vitaminas. Tudo isso passa pelo filtrado. Uma coisa interessante é que nós temos substâncias que retornam, substâncias que são reabsorvidas, né? São reabsorvidas, volta pro sangue, e outras que são coletadas aqui, ó, no nosso ducto coletor, né? As substâncias que são coletadas no ducto coletor, elas são depois passadas para os ureteres, depois para a bexiga e são excretadas. Então, tudo que vem para o ducto coletor, ele vai ser excretado, tá? Lembrando que o ducto coletor, que é justamente aqui os túbulos distais, parte dessas substâncias que estão aqui dentro, essas que eu citei, elas são devolvidas. No túbulo distal é interessante, e também no ducto que compõe o ducto coletor, é interessante que a maioria da parte da água é reabsorvida. Somente pequena parte da água ela vai ser excretada. Grande parte da água ela é reabsorvida, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Então nós vamos ter vênulas aqui,
nós temos ramos da artéria, né? Então nós vamos ter a artéria mais grossa, que vai se dividindo em arteríolas, que recobre todo essa estrutura que é chamada de néfron. Vocês podem ver, ó, que aqui é o principal, o local que mais se acumulam arteríolas, mas nós temos arteríolas, ó, passando perto de todos os ductos, ó, todos os ductos proximais e distais. Então acontece, por isso que acontece filtrado na sua maioria nessa região, mas também acontece nas outras estruturas. No túbulo distal também acontece. Por exemplo, no túbulo proximal, no túbulo proximal é devolvido substâncias como a glicose, proteínas, né, sangue, que são as hemácias. Tudo isso é devolvido para a artéria aqui no túbulo proximal. E no túbulo distal é devolvido principalmente água, tá bom? Então, a urina, ela é composta basicamente por quê? Qual a principal substância da urina? Alguém sabe dizer? Era uma pergunta lá do nosso questionário, do nosso quiz, né? A urina é composta basicamente de quê? De água, professor? Água, né? O principal componente da urina é água. O que é que a urina não deve ter? Que substâncias a urina não deve ter de jeito nenhum? Açúcar. Sangue, professor. Sangue. O que mais? Bora. Sangue. Glicose. Glicose. Não é pra ter. Outra. E, principalmente, proteínas. Isso aqui não é de jeito nenhum para ter no sangue, em nenhuma quantidade. Ela é 0% na urina. Por que 0%? Porque todas essas substâncias elas são reabsorvidas. Todas essas substâncias elas são reabsorvidas. Então, a gente consegue identificar doenças relacionadas à presença dessas substâncias aqui, ó. Então, sangue na urina pode ser o quê? Pode ser pedra no rim, pode ser câncer, pode ser algum tipo de... Esse sangue também, ele pode ser um sangue vivo. Geralmente o sangue vivo, ele é da parte externa do rim, né? Principalmente bexiga e uretra. E um sangue profundo, esse sangue ele é mais escuro, que é o sangue vindo lá dos rins e vindo dos ureteres, tá bom? Então, sangue vivo geralmente é da parte mais final ali do sistema urinário, e sangue mais escuro é um sangue mais interno, a gente pode dizer, da parte mais interna, rins e ureteres. Glicose, presença de glicose. A presença de glicose é um indicativo de um distúrbio pancreático, tá? Um distúrbio no pâncreas. Um desses distúrbios, o mais comum, é a diabetes. Diabetes. Isso, a diabetes é o mais comum. Presença de proteínas. Presença de proteína no sangue. Presença de proteína no sangue pode ser por dois fatores. Lesão de néfron. Mas também, se o cara se alimenta de muita proteína, por exemplo, a galera de educação física, a presença de proteína no sangue pode ser porque o cara está tomando muito suplemento. Se ele está tomando muito suplemento e já está tendo proteína no sangue, isso deve ser proteína na urina, isso deve ser revisto, porque se está saindo proteína da urina, a proteína ela é 100% reabsorvida, né? Ou pode já ter feito uma lesão ali renal, está no início de uma lesão renal, ou essa própria proteína ela pode ocasionar a lesão renal, viu? Então, suplementação causa lesão renal? Não, se você toma adequadamente. Se você toma suplementação adequadamente, ela não causa lesão renal. Se você toma uma quantidade alta de proteínas, pode sim, essa quantidade alta pode
ocasionar uma lesão renal, Tanto que quando o cara está tomando ali, por exemplo, algum tipo de bomba, ele toma alguns remédios que fazem proteção no rim, proteção renal e proteção hepática. São substâncias que protegem. Protegem entre aspas, tá, gente? Porque não é que eu tomei um medicamento que vai poupar o meu rim e eu não vou desenvolver nenhuma doença. Pelo contrário, vai diminuir a chance, mas pode ainda haver. Então, a pessoa, por exemplo, toma 5 tipos de suplemento à base de proteína e ainda come meio quilo de carne todo dia, né? Então ele vai ter um excesso de proteína, apresentando proteína na urina. Deixa eu só botar aqui alguns termos aqui para vocês também. Mostrar. Cadê? Assim também, professor, Pode falar. nas tomadas dos medicamentos, né? Tem gente que toma uma dose acima do recomendado, para que o efeito seja imediato ou mais duradouro, o que acarreta uma sobrecarga para o rim, né? Porque não é absorvido a quantidade que ele tomou, é absorvido apenas a quantidade suficiente, aquilo que o organismo pode suportar, né? Pode lidar. Isso, perfeito. E o excesso vai passar, claro, pelo rim, causando prejuízo. Pois é. Então, nesses dois casos, tanto da proteína quanto do... Deixa eu só limpar isso aqui que está muito sujo. Tanto da proteína quanto do medicamento, ambos, que era para ser utilizado como algo positivo, ele está sendo tóxico, né? E o que é essa toxicidade? Essa toxicidade é justamente essa lesão renal. E essa lesão renal é uma lesão que acontece na parte menor do rim. A gente vê assim, meu rim está lesado. Mas antes de lesionar o rim, ele lesiona as suas estruturas. Que estruturas? As estruturas nefróticas, né? As estruturas do néfron. São as primeiras estruturas a serem atingidas, tá bom? São as principais estruturas a serem atingidas. Então, quando eu tenho uma lesão renal, essa lesão renal, como é que ela acontece? Eu vou ocasionar uma lesão nos meus túbulos distais e proximais, onde vai acontecer aí uma maior permeabilização. O que é uma maior permeabilização? Se eu tenho uma lesão... Alguém está com o fone ligado aí, desliga o fone. Desliga o fone aí, tá tendo eco aqui. Boa, valeu. Se eu tomo um medicamento e ele é tóxico, ele vai ter uma lesão principalmente nessas regiões aqui, principalmente nessas regiões. Nos túbulos distais, nos túbulos proximais e no glomérulo, né? Na cápsula de Bowman é onde acontece as lesões. E ele fica mais permeável. Se ele fica mais permeável, o que é que significa? O que não era para sair, ou seja, o que não era para ser coletado aqui no ducto coletor, vai ser coletado. Por isso que ele ficando mais permeável, né? Ele ficando mais permeável, vai apresentar aqui proteínas, vai apresentar glicose, vai apresentar sangue, vai apresentar estruturas que não era para estar nessa região, deixam mais permeável, ou seja, aconteceu lesões nessas estruturas, e essas lesões, elas são lesões irreversíveis, tá? Uma coisa bem interessante. Os rins, eles não têm o poder de se regenerar, viu? Ele não tem o poder de se regenerar. Duas estruturas têm dificuldade de se regenerar, que é justamente duas estruturas que são atingidas por veneno, atingida por medicamento, atingida por excesso de proteína, excesso de suplementação. Dois órgãos, que é o fígado e o rim. Essas duas estruturas têm uma deficiência gigantesca de se regenerar, tá? Então, são duas estruturas que depois de lesadas, né, a pessoa vai apresentar problemas o resto da vida. Então tomem cuidado quanto a isso. Tá bom? Então, gente... Professor,
Mas só lembrando que existe vários néfrons dentro do nosso rins, né? Sim, sim, vários. Nós É temos isso? milhões, né? Nós temos milhões de néfrons. Exato. Tanto que eu fiz uma pergunta para vocês, né? O que era hemodiálise e quantos por cento eu tinha que perder da minha função renal para poder ir para hemodiálise, né? Quantos por cento foi que vocês botaram? Rapaz, eu não lembro dessa questão de porcentagem, não. Eu lembro que tinha O senhor não a parte não, da A opção era Repita essa pergunta qual aí, é a professor. finalidade dela. entre 12 e entre 10, professor. Qual é a porcentagem, Entre 10 Gente, devagar. indicativa, né? Isso, devagar. No Calma, ó. caso, a perda de 85. Devagar. Bora, tá um barulhão aí, um monte de gente falando. Quem foi que falou 85 aí, prossegue. Só essa pessoa, por favor. Quem falou 80? No caso, de 85 a 90% da perda da capacidade do rim. Se esse rim perdeu até a porcentagem de 85 a 90%, ele já é indicado a fazer a diálise, Boa. né? Então, ó, A é hemodiálise. em torno de 90, de 85 a 90%. O cara que ele tem que perder de 85 a 90%, ou seja, ele tem que destruir de 85 a 90% dos néfrons. Ó, uma coisa, a galera vai errar essa questão aqui porque eu fiz a pergunta e botei lá embaixo uma leiturinha para vocês. Falei, ó, abordem a questão de quanto por cento a pessoa tem que perder do rim para ser indicativo de diálise, né? No caso aí, hemodiálise. Hemodiálise, porque a diálise ela pode acontecer de vários tipos. Tem a hemodiálise que é na máquina, tem a hemodiálise peritoneal, que é na barriga, na região da barriga. Mas isso aí não entra em conta. Eu só queria saber quantos por cento do rim ele tem que perder para ser indicativo de diálise. Ó, teve gente que falou 15%. Teve gente que casou de 15 a 20%. Não é de 15 a 20, senhores. Eu perguntei quanto ele tinha que perder e não quanto ele tinha que ficar. Se fosse ficar, era de 15 a 20. O cara tem que ficar somente com 15 a 20% da função renal para ser indicativo. E ele tem que perder de 85 a 90% para poder também ser indicativo de diálise, tá bom? Então o cara tem que estar com o rim dele muito comprometido para ele ser indicativo de diálise, tá bom? Então, Então é quase todo. Quase todo. Por exemplo, uma pergunta. O cara sobrevive com um rim só? Sim ou não? Sobrevive. Lógico. O cara, vamos supor que o cara tem 50% de função renal num rim e 50% no outro, né? Formando 100%. Se ele perde um rim e o outro rim é saudável, ele tem 50%, ó. Ainda não é indicativo. Se ele tiver um rim lascado, um rim arrancado e um rim ruim, ele ainda, ó, um rim com 25% de funcionalidade, ele ainda não é um paciente extremamente grave. Extremamente grave. É grave, mas não é grave. Mas se ele tiver, por exemplo, 40% de um rim, né? De um rim, ele ainda não é indicativo de diálise. Então, para ser indicativo de diálise, ele tem que ficar entre 15 e 20. A literatura fala 15 e 20, de 15 a 20. A literatura fala de 10 a 20, viu? De 10 a 20, ele tem que estar somente com 10 a 20. Ou seja, ele perdeu de 80 a 90% da sua capacidade renal, né? Para ser indicativo. Mas o cara, no caso, ele só com o rim ele vai ficar limitado, né? Ele vai estar só limitado, mas vai estar vivendo, vai estar tomando ali um medicamento, né, para ajudar
para ajudar nessa filtragem, nessa retirada de substâncias, né? Ele vai estar evitando a dieta dele, né, no caso. A dieta dele vai ser com baixa quantidade de proteínas, né? Ele não vai poder estar bebendo bebida alcoólica em excesso. Ele pode beber? Pode beber, viu? A pessoa, o dialítico, ele pode tomar uma cachaçinha de vez em quando, sem problema. Tinha gente que tomava cachaça e ia fazer a diálise, aproveitava para tirar o álcool do sangue. Chegava bebão lá. Só que essa lesão, por exemplo, o tabagismo é mais prejudicial ao rim do que a bebida. A bebida é só se o cara for alcoólatra, viu? Alcoolismo, ele é alto, mas o tabagismo é muito mais alto. Então o álcool atrapalha, lesa o rim também, mas o tabaco lesa muito mais, viu? O fumo lesa muito mais. Então, tranquilo, essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Então a gente vai agora, eu vou parar a aula aqui, valeu. Não esquece de dar um joinha aí, gente, dá essa força.